Olá, vamos então ver o resumo do capítulo 4, trata de produto misto, também está separado em duas partes essa aula, tá bom? Bom, o produto misto aqui, ele vai misturar, ele vai usar produto escalar e o produto vetorial. Então, para ver a definição, vamos considerar U de coordenadas x1, y1, z1, V de coordenadas x2, y2, z2 e W de coordenadas x3, y3 e z3. Chama-se produto misto desses vetores e denota-se assim, ó, entre parênteses, UVW, produto misto de UVW, a este cálculo aqui, ó. Veja, eu vou calcular o produto vetorial de VW, isso vai dar um vetor, e depois eu vou fazer o produto escalar do U com esse outro vetor, né, que é o produto vetorial VW. Isso vai dar um número escalar, tá? Então isso aqui é um número real. O produto misto vai dar um número real, vai dar um escalar, tá? Porque eu obtenho um vetor aqui dentro do parênteses e depois eu faço um escalar, aí eu obtenho um número escalar. Então vejamos como é que a gente vai fazer o cálculo. Ó, eu vou calcular o V produto vetorial com W. Olha aqui as coordenadas do V, as coordenadas do W e desenvolvi, ó, tá? Aqui a definição. Aí depois eu vou pegar este vetorzão aqui, ó, vou pegar este vetor aqui e vou fazer produto escalar com o U. O U tem coordenadas x1, y1 e z1. Então eu vou fazer x1 vezes coordenada I do produto VW, y1 vezes coordenada J e Z1 vezes coordenada K do produto vetorial. Olha como é que fica escrito aqui. Agora, vou passar limpo na outra tela. Né? Ó, aqui eu estava marcando, né? O x1 vai ficar multiplicando a coordenada I, o y1 fica multiplicando a coordenada J e o z1 multiplicando a coordenada K. Passando a limpo aqui, ó, limpando a tela aqui, ó. Como é que eu posso ver isso aqui? Olha só, x1 vezes esse menor, y1 vezes esse menor com sinal trocado, z1 vezes esse menor com sinal preservado. Olha só, o que está escrito aqui, que é o escalar, o produto escalar com o vetorial V, vetor W, é esse determinante aqui. Então fica fácil de você calcular um produto misto de U, V e W. Põe as coordenadas de U, coordenadas de V e coordenadas de W na terceira linha. E calcula o determinante, que aqui é tudo número. Então dá para calcular o determinante mesmo. Então é assim que a gente calcula, ó, limpando a tela, é assim que a gente calcula o produto misto de três vetores. Determinante, coordenada, coordenada e coordenada. Calculamos esse determinante. Exemplo 1, que é modelo de exercício que tem na lista. Calcule o produto misto dos vetores. Depois, na parte 2, a gente vai ver uma propriedade geométrica. Por enquanto, é só treino aritmético mesmo. Calcule o produto misto desses vetores aqui, ó. Coordenadas 2, 3, 5, menos 1, 3, 3 e coordenadas 4, menos 3 e 2. O que eu faço? Tem que, para calcular o produto misto entre eles, é o escalar do U com o resultante do vetorial V, vetor W. Está aqui, vai dar aquele determinante, onde eu pego as coordenadas do U na primeira linha, as coordenadas do V na segunda linha, as coordenadas do W na terceira linha e calculo, faço esse cálculo, né? 2 vezes o determinante do menor aqui, 30, 3 vezes esse determinante do menor que sobra e faço a troca de sinal, 42, e 5 vezes esse determinante menor aqui, 2 por 2 que sobra, resposta menos 45. E aí eu somo esses números e obtenho aqui esse escalar, 27. Esse é o produto misto de U, V e W. Bom, propriedades do produto misto aqui. Essas propriedades advêm das propriedades de determinantes. Essencialmente, a gente consegue usar as propriedades determinantes e demonstrar essas 4 propriedades. São 4. O produto misto muda de sinal ao trocarmos a posição de 2 vetores. Sim, claro, vai mudar de sinal. Se eu tenho aqui, por exemplo, pegando os números daquele exemplo anterior, U, V e W, né? Coordenadas de U, V e W. Se você fizer uma troca
do por V, se você trocar a posição do U por V, trocando a posição do U por V e calculando o determinante, você vai ter menos 27. Se você trocar de posição U e W lá no final, você vai trocar de novo de sinal, você vai ter 27. Volta a ter 27. Agora, acontece que, está vendo o produto escalar aqui? Aqui tem um produto escalar, né? Acontece que o produto escalar é comutativo, então você pode trocar a posição do U vetorial V com a posição do W. E se você fizer isso, você volta a ter, né? Quer dizer, daí já estava positivo, o meu determinante dando 27, você preserva o número do produto. Então veja o que eu obtenho. Eu obtenho que aquele pontinho do produto escalar ele pode estar nessa posição aqui, e o produto vetorial aqui, ou o produto vetorial aparece aqui e o produto escalar aqui, como segunda operação. Então, temos esta propriedade aqui. O produto misto é o escalar VW, aqui é o produto vetorial, né? Está um erro de digitação aqui. O V vetorial W, ou pode ser U vetorial V escalar com W. Tanto faz, tá bom? Então, isso é a propriedade 1, está lá no nosso formulário. Falem as distributividades. Veja, aqui só você prestar atenção nesse vetor x que aparece aqui, ó. Quando você tem uma adição na primeira coordenada do produto misto, U mais x, vale essa espécie de distributividade. Calcule o VW, produto misto UVW, e o produto misto XVW, e some os resultados. Se você tem uma adição de vetores na segunda coordenada aqui, dessa notação, vale calcular o produto misto UVW e depois calcular o produto misto UXW e somar os resultados. E dessa maneira aqui também, se você tem essa adição na terceira coordenada do produto misto, você pode calcular UVW, produto misto UVW, e depois calcular o produto misto UVX, tá bom? Tá vendo que o X aparece aqui, ó? Aparece aqui, aparece aqui. Então, vale essas distributividades. Tá tudo lá no formulário, conforme eu sempre ponho um aviso aqui no slide lá para o aluno desatento da videoaula, né? Tá lá no formulário, tá? Só que você tem que saber utilizar isso aí, né? Aqui, sim. Propriedade 3. Cuidado com a multiplicação por escalar. Agora, nesse caso aqui, hein? Vale o quê? Se você tem um múltiplo do produto misto, cuidado. Você pode fazer a multiplicação do alfa ou pelo vetor U, ou pelo vetor W, ou pelo vetor V, ou pelo vetor W. Tá? Não vai distribuir esse escalar nos três vetores, não. Você está errando. Ou você multiplica o U pelo alfa, ou o V pelo alfa, ou o W pelo alfa. Cuidado, tá bom? Multiplicando uma linha. Qual é por que isso é válido? Porque quando você multiplica uma linha do determinante por um número, o determinante fica multiplicado por esse número. Então você não pode distribuir esse alfa nas três linhas do determinante. Tá bom? Propriedade 4. Os vetores U, V e W são coplanares. Aqui ela tem um critério, né? Se você calcula o produto misto de três vetores e dá 0, esses vetores são coplanares. E se você pegar vetores coplanares e for calcular o produto misto, também vai dar 0. Tá? Então é um critério de coplanaridade o uso do produto misto. Tá bom? Para descobrir se três vetores estão no mesmo plano, você põe as coordenadas dos vetores no determinante e calcula o produto misto. Se deu 0, eles estão no mesmo plano. Deu diferente de 0, eles não estão no mesmo plano, né? Não são coplanares. Então dá até para você demonstrar rapidamente aqui, né? Então, se esse conjunto é coplanar, se somente seu produto misto vale 0. Então, demonstrar é comum a gente fazer assim na matemática. Demonstração daqui para lá, ou seja, conjunto coplanar deve implicar produto misto igual a 0. Sejam três vetores coplanares. Se eles são coplanares, o V vetor W é ortogonal a V e ortogonal a W. Né? O V vetor W é ortogonal a V e ortogonal a W. Tá bom? Então, temos que V vetor W e o U, o V e o W são coplanares. Estão no mesmo plano.
Então, este produto aqui é, evidentemente, ortogonal ao terceiro vetor também, né? Se ele é ortogonal ao terceiro vetor, o produto escalar dele com o U vai dar zero. Certo? Ortogonal, produto escalar, dá zero. Então, o produto misto vai dar zero. Né? Porque o produto misto também pode ser denotado assim, né? Vetorial aqui na primeira operação e escalar na segunda. Agora, a demonstração vindo de cá para lá. Então, vamos assumir que o produto misto dê zero e vamos mostrar que esses três vetores são coplanares. Então, vamos lá. O produto misto está dando zero. Então, aqui, ó, o que é o produto misto? U escalar V vetor W. Está dando zero. Isso significa que este vetor aqui do parênteses, ele é ortogonal ao vetor U, né? Propriedade de produto escalar. Ele é ortogonal ao vetor U. E ele também é, esse vetor aqui, ele também é ortogonal ao V e ao W. Tá certo? Ele é ortogonal ao U, ortogonal ao V e ortogonal ao W. Então não tem chance. Como é que no espaço você tem um vetor ortogonal a este e a um terceiro vetor? Só pode ocorrer isso. O V e W estarem no mesmo plano para que o vetor V vetorial W esteja ortogonal aos outros três. Né? Porque o meu espaço tem três dimensões. Então, só resta, então está demonstrado que esse conjunto UVW é coplanar. Então, você demonstra a quarta propriedade, usando a definição do produto misto. Vamos a um outro exercício, um outro exemplo aqui. Ó. Exemplo 2. Verifique se são coplanares. Então, é um exercício típico lá da lista de exercícios para você usar essa ferramenta. Como é que eu verifico se esses vetores são coplanares? Eu vou ficar desenhando no triedro, tentando desenhar no triedro ou mexer no triedro e olhar, eles estão no mesmo plano? Não, você usa a sua ferramenta. Usa a sua ferramenta. Vamos calcular o produto misto entre esses três vetores. Aí eu já trouxe o resultado aqui, né? Primeira linha, coordenadas do U. Segunda linha, coordenadas do V. Terceira linha, coordenadas do W. Então, ó, duas vezes este menor aqui, preserva o sinal, dá menos 2. Menos 1 vezes esse menor aqui, né? Com essa coluna e essa coluna, só que troca o sinal. Dá 6. Mais uma vez esse menor aqui, 2 por 2, preserva o sinal, dá menos 1. Então, somando esses três resultados aqui, a resposta é 3. Então, esse determinante sendo diferente de zero, me diz que esses três vetores aqui não estão no mesmo plano. Então, eu tenho ferramenta algébrica para determinar que eles não são coplanares. Tá? Não são coplanares. Sem fazer desenho. Essa é a nossa potência da nossa ferramenta. Um outro exemplo 3 aqui. Calcule o valor de m para que sejam coplanares esses três vetores. Veja, você recebe dois vetores com coordenadas numéricas, 3 e 3, e recebe um vetor que tem uma letra m aqui, uma incógnita. Descubra o valor de m para que esses três vetores sejam coplanares. Então, conforme você coloca números aqui nessa segunda posição aqui, este vetor u ele vira para a esquerda ou para a direita e ele acaba virando coplanar com o V e o W, que são fixos. Né? Mas eu não vou resolver isso fazendo desenhos. Eu vou trabalhar com o produto misto. Está aqui, ó, guardei na memória as coordenadas de U, V, W aqui em cima. Eu vou exigir que o produto misto seja zero. Então, vou montar o determinante. Olha aqui, ó. O M aparece nessa posição aqui. A segunda linha e a terceira linha são numéricos. E vou calcular o determinante. Vai aparecer letra M aí. E eu vou exigir que esse determinante seja zero. Então, tá aqui, ó. Copiei. Agora eu fiz diferente. Copiei as duas colunas só para relembrar, né? Copiei as duas colunas. Aí, ó. Positivo, positivo, positivo. Então, 2 menos 2, 0. E aí, os vermelhinhos, negativo, negativo, negativo não, né? Troca o sinal, troca o sinal, troca o sinal do produto, né? Então, menos 0, menos 12, menos 0, menos 12 e menos, menos m. Então, eu vou exigir que esse produto seja zero. Eu vou exigir que essa quantidade aqui seja zero. Então, você tem, ó, menos 2m com m, menos m. E eu tenho 12 negativo, 2 positivo, menos 10. Menos m menos 10, eu exijo que seja igual a zero. Ou seja, o m tem que ser menos 10. Então, somente colocando menos 10 nessa posição aqui,
é que eu obtenho coplanaridade, certo? Qualquer outro número diferente de menos 10 que você coloca aqui, o vetor U não vai ser coplanar com V e W. Tremenda ferramenta nosso produto misto, né? M tem que ser menos 10. Exemplo 4. Verifique se os pontos estão no mesmo plano. Então, olha só. Você recebe 4 pontos. 4. Porque se você receber 3 pontos no espaço determinam um único plano. Né? 3 pontos determinam um plano. Mas 4 pontos podem não determinar um plano. Ou você pode ter 3, ou pode ter os 4 no mesmo plano, mas pode ter os 4 com algum fora do plano determinado pelos 3 primeiros. Então, como é que eu vou saber se esses pontos aí estão no mesmo plano ou não? Vou considerar vetores, né? Eu já trouxe aqui, ó. Considero o vetor AB, coordenadas de B menos coordenadas do A. Está aqui as coordenadas do vetor AB. Considero o vetor AC, coordenadas do C menos coordenadas do A. Está aqui. E também considero o vetor AD, essas coordenadas menos essas coordenadas. Está aqui. Então, eu tenho os 3 vetores, né? 4 pontos, assim, ó. ABC, então, considero AB, AC e AD. Considero 3 vetores. Eu vou testar se esses 3 vetores são coplanares. Fazendo o quê? Calculando o produto misto. Então, eu coloco a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha determinante e faço esse cálculo. Depois vocês conferem. A hora que você calcular esse determinante, você vai obter que a soma, né, das diagonais, etc. e tal, dá zero. Então, os 4 pontos são coplanares. Tá? Eu respondo, realmente eles são coplanares. Então, a ferramenta do produto misto me permite detectar se esses 4 pontos são coplanares. Se desse diferente de zero, a minha resposta é não, eles não são coplanares. Muito bem. Então, ao final da aula, a interpretação geométrica e mais exemplos e mais exercícios fica para a próxima aula. Mas vocês já podem atacar o começo da lista do capítulo de produto misto. Tá bom? Até lá então, até a próxima aula.